A seguir, Hora da Notícia. Consulta popular. Como os corédes da região estão se organizando para a consulta? Esse é o assunto do quadro Fatos Políticos. As histórias de 3 profissionais que fizeram mestrado e doutorado em áreas diferentes de suas profissões. Os impactos das chuvas na agricultura e como o tempo deve interferir nas lavouras nos próximos meses. Caixas para Brincar, um projeto em comemoração aos 60 anos da Faculdade de Educação da UPF para escolas públicas e particulares. E ainda uma festa junina para pacientes em tratamento contra o câncer em Passo Fundo. Hoje é quinta, 15 de junho, é Hora da Notícia. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e isso é um incentivo para que muitos profissionais busquem por mais qualificação. Você vai conhecer agora histórias de quem buscou por essa qualificação em áreas diferentes da sua profissão. É comum ver um economista fazendo mestrado em matemática ou um jornalista fazendo doutorado em letras. Mas você já imaginou fazer uma pós-graduação que não siga a área do conhecimento de sua profissão? Então, antes de conhecer pessoas que apostaram nessa ideia, vamos entender as modalidades de uma pós-graduação. Primeiro é importante mostrar a diferença de mestrado e doutorado da especialização, por exemplo, né? A lato sensu, a especialização é uma coisa mais aplicada, que tu busca um conhecimento para o teu dia a dia, já ou para mudar de status na tua firma ou para abrir um novo serviço. Já o mestrado e o doutorado é para aprofundar o conhecimento e principalmente para ter capacidade, né, de aprender sozinho, para ser um indivíduo autônomo no aprender, para desenvolver habilidades científicas que são importantes e podem depois ser aplicadas para qualquer área. Então, enquanto um é mais aplicado, que também vai na onda do mestrado profissional também, bem mais aplicado, o mestrado e doutorado acadêmico para um aprofundamento e para uma formação científica, né? O assunto específico perde a importância em relação à formação geral. O Matheus é farmacêutico há 12 anos. Ele trabalha na área de farmácia hospitalar. Deu início à sua pós-graduação em hematologia e hemoterapia, especialidades médicas que estudam e tratam doenças relacionadas ao sangue. Seu MBA foi em gestão de negócios da saúde, já o mestrado em genética e toxicologia aplicada. Hoje, Matheus faz o seu doutorado em história. Na minha profissão, especialmente na área que eu trabalho atual, que é o tratamento do câncer, nós percebemos que quando a ciência não traz a resposta, as pessoas tendem a buscar o auxílio na religião, né? E esse auxílio na religião muitas vezes é conflitante com o que a ciência diz, né? Então, fazendo algumas leituras, eu resolvi buscar na literatura como que esses dois mundos caminharam juntos. A ciência e a religião. Quais foram os confrontos que existiram e como que mesmo com esses confrontos ambos conseguiram caminhar e trilhar os seus caminhos até hoje. Alguns cursos são interdisciplinares e o desafio do estudante é aliar a teoria com a prática dentro da própria profissão. Este é o caso do Rafael, que é fotógrafo e acadêmico do mestrado em envelhecimento humano. Ele fez graduação em administração de empresas. Na escolha por uma especialização, optou pela fotografia. Hoje ele se dedica em aperfeiçoar o trabalho com pessoas da terceira idade. Eu pretendo trabalhar com fotografia, resgatando a memória, na verdade. Trabalhar com fotografia e memória, né? A fotografia, na verdade, ela está presente em diversas áreas, né? E eu pretendo, no mestrado, trabalhar com os idosos com imagem, memória e percepções sociais, né, no que se refere à velhice. Já o Edugas é um policial que trabalha na Bike Patrulha. O militar apostou na área da educação com foco nas políticas educacionais. Ele acredita que o conhecimento pode abrir novas portas. A minha atividade enquanto policial ela está dentro desse guarda-chuva que está ancorado nas políticas públicas. A educação ela faz parte dessas políticas públicas, muito embora não tenha uma relação direta, mas o meu foco com o doutorado é a atuação no ensino superior, ou seja, eu venho me aprimorando para atuar futuramente como pesquisador na área e, sobretudo, atuar na docência, que eu já venho iniciando alguns passos. Eu também sou professor
inclusive aqui na casa, na UPF mesmo. As únicas limitações são se essa pessoa às vezes não vai ter alguma limitação posterior para um concurso, né, por ser área diferente, mas isso tem que ser levado em conta na decisão. Então, acho que é um processo extremamente natural. Hoje, na realidade, por exemplo, na Universidade de Passo Fundo é muito comum, né? Tem gente fazendo de várias profissões. Existe uma grande relação entre clima e agricultura. Isso acontece porque as práticas agrícolas dependem das variações do tempo, como a quantidade de chuva, a temperatura e outros elementos que interferem na produção agrícola. Para nos explicar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha. Sempre muito bem-vindo ao PFTV. Obrigada por aceitar o nosso convite. Cunha, quais os principais impactos desses praticamente 20 dias ininterruptos de chuva? Impactos, é claro, na agricultura. Eu diria que os principais impactos foram em termos de conservação de solo, em termos de erosão. Essas chuvas intensas e frequentes determinaram aí a preocupação em termos da volta a um passado que já estávamos esquecidos e chamou a atenção muito que o sistema plantio direto, que até então se acreditava como uma panaceia, como uma prática que evitaria a volta da erosão dos solos, e isso efetivamente na prática chama a atenção e traz preocupações. Por outro lado, também a falta de sol, o excesso de umidade impediu aí o crescimento das culturas que são usadas como forrageiras para alimentação animal. Então, esse é os dois grandes impactos, eu diria. No primeiro momento foi a volta da erosão, a falta de alimentação para o gado, o não crescimento das forrageiras de inverno, né? E também, em algumas regiões, um relativo atraso na semeadura das culturas de inverno, mas perfeitamente recuperável ainda. Então, esses três impactos. A visão de alguns economistas, de alguns produtores rurais, é uma visão mais pessimista. Você confirma essa visão? Eu diria que é um pouco exacerbada essa visão negativa, porque ainda há muito tempo para a implantação das lavouras de inverno. Essas operações são muito rápidas, as áreas semeadas com trigo, com cevada, com aveia, são relativamente pequenas nessa época do ano e muito rápidas. Nós podemos plantar trigo aqui no sul do Brasil, ou em qualquer cultura de inverno, pelo menos até meados de agosto na região mais fria. Aqui na região do Planalto, esse período de semeadura ideal se estende até 20 de julho, então não há essa preocupação, não há esse fatalismo, como muitos colocam, que já não dá mais para plantar. Sim, atrasou mais na região noroeste, nas Missões, mas ainda há tempo, até o fim de junho, aquela região ainda tem um bom período para a semeadura das culturas de inverno. Eu diria que é exagerado esse pessimismo, a valorização dessas chuvas do fim de maio e começo de junho. O melhor período para o plantio ainda não passou. Podemos entender dessa maneira também. Com toda certeza não passou em nenhuma região do estado. Na região mais quente das Missões, esse período se estende até o dia 30 de junho. Aqui na região do Planalto até 20 de julho e na região dos Campos de Cima da Serra até 20 de agosto. Portanto, há muito tempo ainda para a semeadura das culturas de inverno. Agora, Cunha, nós chegamos a ouvir semanas atrás que seriam 3 meses de muita chuva. Junho, julho e agosto, com chuvas acima da média. Você, como agrometeorologista, confirma essa previsão? Essa tendência mudou um pouco em função das últimas projeções do fenômeno El Niño. Ele não está configurado, o fenômeno El Niño não está estabelecido, as suas chances de retornar, principalmente a partir da primavera, diminuíram, embora ainda sejam relativamente elevadas, em torno de 30%, 40%, mas a perspectiva é que nós tenhamos uma condição de neutralidade no Oceano Pacífico e, consequentemente, uma condição de chuvas mais próxima dos valores normais e não necessariamente acima como se estava prevendo inicialmente. Normalmente, quando se tem um inverno muito chuvoso, as temperaturas não ficam tão baixas. São poucos dias de temperaturas negativas. Como as temperaturas devem se comportar nos próximos meses? As temperaturas no inverno estão muito associadas à característica da massa de ar que domina o continente. Nós teremos frio, sim, principalmente depois das chuvas que nós
há entrada de uma massa de ar frio de origem polar e as temperaturas baixam acentuadamente com formação de geada. Então isso não está descartado, isso é um ciclo natural, não é uma previsão propriamente, é uma característica do clima da região sul do Brasil e com certeza esse inverno ainda nos reservará aí temperaturas bastante baixas, geadas e muito frio pela frente. Mas sim, existe essa relação. Quando ocorre muita chuva, as temperaturas mínimas em termos de valores médios, isso não elimina as temperaturas mais baixas, mas são mais elevadas do que a média normal. Vamos torcer para que a gente tenha aí uma excelente safra agora também. Cunha, muitíssimo obrigada pelas informações, um bom feriado para ti. Igualmente. Obrigada. Hoje é quinta, dia do quadro Fatos Políticos com a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. As assembleias públicas regionais da Consulta Popular já estão em andamento. O Cored da Produção, com sede em Passo Fundo, realizou o encontro na terça-feira e definiu que a escolha das prioridades será feita em assembleias locais, organizadas pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento, os COMUDES. Estas assembleias começam já na próxima semana. Caberá ao Cored da Produção o valor de R$ 1.845.000. Ontem, o Cored do Botucaraí, com sede em Soledade e que abrange 16 municípios, definiu que as assembleias serão micro-regionais, reunindo de 3 a 4 municípios em cada encontro. O Cored do Botucaraí receberá R$ 2.280.000. Ao todo, o governo do estado destinou R$ 60 milhões para a consulta popular deste ano, 10 milhões a mais do que no processo do ano passado. No entanto, impôs uma série de novas regras que obrigarão os Coreds a uma organização de fato regional, com foco em municípios de menor desenvolvimento econômico. Na prática, um recurso de R$ 200 mil, por exemplo, que seria destinado a um município de 3 a 4 mil habitantes, tem um significado mais efetivo do que se ele fosse destinado a Passo Fundo, com 200 mil habitantes. É por isso que o Cored do Botucaraí, por exemplo, deve indicar como prioridade a recuperação de estradas, porque atenderia um maior número de municípios. Para receber o dinheiro da consulta popular, não bastará mais somente o número de votos. O cálculo vai levar em conta a participação, mas também a participação no PIB e no IDESE. De qualquer forma, o que não muda é a oportunidade de o cidadão opinar sobre o que considera prioridade. E isso ele poderá fazer nos dias 1º, 2 e 3 de agosto em diversas plataformas. Obrigada, Zulmara, pelas informações. Bom trabalho para você. Para você também, Thaís. Depois do intervalo, uma festa junina para pacientes em tratamento contra o câncer em Passo Fundo. Nós já voltamos. Se você estava com saudade de um fim de semana de tempo seco, a notícia é boa. Veja na previsão para amanhã e para o sábado. Para a sexta-feira em Passo Fundo, tempo limpo, só que com muitas nuvens. O sol vai predominar durante o dia, mínima de 9, máxima de 19 graus. No sábado, o sol permanece entre nuvens, se destacando ao longo do dia. A mínima será de 11 graus e a máxima não passa de 22. E a UPF está com as inscrições abertas para o curso de especialização em odontopediatria. As inscrições podem ser feitas no site upf.br até 9 de julho. O início das aulas está previsto para o mês de agosto. Escolas públicas e particulares com crianças de idade entre 5 e 10 anos estão sendo convidadas a participar de um trabalho em comemoração aos 60 anos da Faculdade de Educação da UPF. Jean Marmentini tem outras informações. É isso mesmo, o projeto Caixas para Brincar é uma iniciativa do curso de Pedagogia para aproximar ainda mais a UPF da comunidade através de diversas ações que vão ser realizadas durante o ano. Para saber mais, a gente veio até aqui a Brinquedoteca conversar com a professora Rosana, que é a coordenadora desse projeto. Professora, qual o objetivo principal?
O projeto Caixas para Brincar quer garantir a participação das crianças na agenda comemorativa dos 60 anos da Faculdade de Educação. Após a inscrição, agora em junho, a turma começa a pensar, a compor, a organizar a sua caixa. Essa atividade vai se estender até outubro, até o início de outubro, e no dia 10 de outubro, todas as turmas participantes virão ao campus da UPF para um grande encontro. E essa troca das caixas é por quê, professor? Porque as caixas serão organizadas com elementos não convencionais, não industrializados, não comprados. Né? Então, o que poderá conter cada caixa? Cada caixa poderá conter elementos da natureza, como pinhas, sementes, pedaços de bambu, madeira de demolição, material têxtil de oficinas de costura, como fios, botões, pedaços de tecidos e ainda outras fontes que não impliquem no consumo. Bom, professor, a ideia então com a caixa é unir o lúdico com a sustentabilidade, né? Isso mesmo. A ideia é que as crianças descubram materiais que estão no seu entorno, mas que geralmente são invisíveis, né? Ou porque as crianças passam de maneira muito apressada, ou porque são transportadas, né, em veículos. A ideia é promover a conexão da criança com o seu entorno, com a comunidade. E a gente espera que isso mobilize também os pais encaminhadas para a coleta dos materiais que depois serão classificados, catalogados na escola com os professores. Ok, professora, muito obrigado pelas informações. Então, em junho, inscrições vão estar abertas. Você aí que é de escola pública ou privada, vá acompanhando e não deixe de participar. A gente volta para o estúdio. As festas juninas são tradicionais em todos os cantos do país e para festejar não precisa de local ideal. Todo lugar pode se transformar num arraiá. Aqui em Passo Fundo, voluntários do projeto Desenhando Sorrisos organizaram uma festa dentro do hospital da cidade. Estar em tratamento contra um câncer muitas vezes é sinônimo de tristeza e desânimo. Só que para esta festa, os sentimentos ruins não foram convidados. Comidas e músicas típicas de festa junina aliados a muita animação. Essa foi a receita da invasão ao espaço de quimioterapia do Hospital da Cidade de Passo Fundo. A ação é promovida pelo projeto Desenhando Sorrisos, que é formado por um grupo de 30 voluntários que surgiu em 2014. De lá para cá, essa galera ajuda a alegrar e amenizar os desconfortos para os pacientes que estão em tratamento. A ideia é a gente estar tirando justamente eles desse ambiente de tratamento e levar um pouco do cotidiano de volta. Então a gente faz ações, principalmente em datas comemorativas, como agora uma festa junina improvisada, para a gente tentar aproximar eles de momentos mais alegres, mais divertidos e fazer esse tempo que eles estão aqui passar um pouquinho mais rápido. Essa invasão fez esquecer, mesmo que por pouco tempo, a fragilidade destes pacientes. Maravilhosa, maravilhosa, anima, dá ânimo na gente, olha, uma beleza. Adorei, muito bonita. Tem gente que fica 4, 6 horas aqui interte, muito bom, adorei. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho. Churrasco, bom chimarrão, fandango. Muito gratificante a gente conseguir arrancar isso deles, que é esse sorriso e essa leveza nesses momentos. E o programa de hoje termina aqui. Gostou das nossas reportagens? Então você pode nos acompanhar pelas redes sociais. É só entrar na página da UPF TV no Facebook. Até amanhã.